Olá, colega engenheiro. Seja no desenvolvimento de um novo produto, seja na resolução de um problema técnico, chega um momento que a gente tem que exercitar a nossa criatividade para gerar novas ideias e soluções. E nesse momento crítico, você já deve ter tido a sensação de dar com os burros na água, não conseguindo pensar fora da caixa e ter uma ideia realmente inovadora? Ou seja, a inovação empacou, feito uma mula teimosa, e não conseguimos dar um passo adiante. Eu sou o Eduardo Moura e meu propósito é ensinar engenheiros a superar seus desafios técnicos mais complexos, conquistando resultados de alto impacto. Quando a gente busca gerar novas ideias, o problema principal, do qual a gente normalmente não está consciente, é que o nosso próprio entendimento do que seja inovação e criatividade já está errado de cara. E se desde nossas premissas básicas a gente está errado, é lógico que a gente não vai ter bons resultados em nossas iniciativas de criatividade, não é mesmo? Neste vídeo eu quero trazer à tona alguns paradigmas enganosos que a gente tem implantado aqui atrás e te apresentar uma nova perspectiva sobre o que seja a inovação. Algo simples, mas poderoso, de modo que a partir de hoje os seus esforços de criatividade sejam muito mais produtivos, tanto em quantidade quanto em qualidade das ideias. Tá achando bom demais para ser verdade? Então me acompanhe no vídeo completo até o final para você ver. Se você está me acompanhando no Instagram, deixo um link curtinho na bio. Imagine aí uma pessoa altamente criativa. Como é que você a visualiza mentalmente? Creio que a imagem que nos vem à mente é aquela do Doc, do filme Back to the Future, ou então aquela clássica foto do Einstein. Ou seja, uma pessoa meio excêntrica, criativa, já de nascença, com uma dotação genética especial e que, portanto, é bem diferente da gente, as pessoas comuns. E como é que essa pessoa genial gera suas ideias brilhantes? Bem, não existe um como. Os seus espasmos de criatividade vêm assim do nada, quando menos se espera, e portanto esse gênio não pode trabalhar sob pressão. Acho que isso resume bastante do que a gente pensa ser uma pessoa criativa. Se vamos por aí, não há nada que possamos fazer a respeito. Ou seja, ou você já nasce criativo, ou deve se conformar em ser uma pessoa comum. E quando essa visão romântica e errada sobre criatividade se instala em nossa mente, a gente está decretando a nossa própria mediocridade. Mas o venerado Einstein humildemente confessou: não é que eu seja tão inteligente, eu apenas permaneço mais tempo com os problemas. Já um personagem bem menos conhecido chamado Heinrich Altschuler, o pai do método TRIZ, a teoria da resolução de problemas inventivos, disse em seu genial livro The Innovation Algorithm, o algoritmo da inovação: inventar é eliminar um conflito técnico. Sei que você deve estar pensando aí, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Pensemos um pouco sobre a relevância dessas frases e como uma se conecta com a outra para que possamos ter um insight poderoso sobre a inovação e a criatividade. O primeiro ponto a destacar é que aquela frase do Einstein nos orienta ao ponto de partida do processo criativo, o problema a ser resolvido. O que me faz lembrar outra frase dele também: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, gastaria 55 minutos pensando no problema e 5 pensando em soluções. Em outras palavras, diferente do pensamento comum, a inovação não é a ideia que aparece misteriosamente do nada. A inovação é um processo cujo foco central é um problema. Problema esse que necessita primeiro ser entendido com profundidade para só então culminar com as ideias que o eliminam. Mas que tipo de problema a gente está falando? Problema de quem? Bem, já que estamos tratando de criatividade técnica em um ambiente empresarial, a seguinte frase do Steve Jobs confirma o critério definitivo para a escolha do problema sobre o qual disparamos o processo criativo. Ele diz o seguinte: a verdadeira inovação vem de reconhecer uma necessidade não atendida e de conceber uma maneira criativa de satisfazê-la. Ou seja, no ambiente empresarial, os problemas relevantes a serem considerados para o processo de inovação são aqueles problemas que os clientes vivem em seu gemba, isso é, em sua rotina diária, quando realizam certas atividades relevantes para eles, os chamados Customer Jobs ou trabalhos do cliente. Bem, resumindo os aspectos-chave até aqui, o ponto de partida do processo de inovação são os clientes e os trabalhos que eles realizam. Os clientes realizam suas atividades a fim de satisfazer certas necessidades relevantes para eles. Entretanto,
Quando vão realizar esses trabalhos, os clientes encontram problemas que impedem que as suas necessidades sejam satisfeitas adequadamente. Isso pode acontecer porque tais necessidades nem sequer foram identificadas claramente, ou por limitações de tecnologia, ou ainda por deficiências de projeto dos produtos que se propõem a satisfazer aquelas necessidades. Ok, mas e aquela frase do Altshuler? O que ela traz de importante? Essa frase fecha com chave de ouro a nossa discussão. Vejamos. Se a frase do Einstein coloca o foco no problema e a frase do Steve Jobs coloca o foco na necessidade não satisfeita do cliente, a frase do Altshuler nos conduz ao foco do foco do foco. A revelação genial de que o que nos impede de satisfazer a necessidade do cliente é um conflito técnico oculto por trás do problema que ele vive no seu dia a dia. Esse conflito é o que determina o problema do cliente e enquanto esse conflito não for identificado, entendido e eliminado, o problema continua. Resumindo, a frase do Altshuler revela que o problema do cliente é apenas um sintoma de um conflito técnico subjacente. Vejamos um exemplo de uma grande inovação da humanidade que confirma o fato de que inovar é eliminar os conflitos técnicos por trás de problemas relevantes para os clientes. Voltemos à pré-história e contemplemos os clientes daquela época, os povos nômades. Quando os recursos naturais de uma certa região se esgotavam, eles tinham que levantar acampamento e transferir-se para outro lugar. Seu meio de transporte era a força muscular, seja de suas próprias costas ou do lombo de animais. E aí aparece um conflito técnico. Por um lado, eles deviam transportar mais carga em cada viagem até o destino, a fim de diminuir o número de viagens. E por outro lado, deviam transportar menos carga em cada viagem, a fim de reduzir o esforço físico. Note que os requisitos técnicos, número de viagem e esforço físico estão em conflito direto, pois nos levam a ações diametralmente opostas, levar mais carga e levar menos carga. E esses dois requisitos são necessários para o objetivo final de transportar carga eficientemente. Esse conflito permaneceu sem solução durante séculos, até que foi inventada a roda, que permitiu atender sem conflito os dois requisitos contraditórios. Usando veículos com rodas, tornou-se possível transportar cargas muito mais eficientemente, dando origem, tempos depois, a toda uma indústria de transporte. Concluindo, proponho a seguinte inovação para o que seja inovação. Presta atenção. Inovação é o processo de identificar e eliminar o conflito técnico subjacente que impede que um produto atenda a uma necessidade relevante do cliente. A propósito, deixo na descrição os links para uma série de vídeos que fiz sobre a definição de inovação, com mais detalhes do que é possível abordar aqui. Veja também o vídeo O Paradigma da Inovação Desconexa, link também na descrição. Quando esse enfoque cliente, trabalhos do cliente, necessidade, problema técnico subjacente não está claro, as empresas acabam investindo tempo e recursos em produtos que são verdadeiros fracassos de venda. Tenho certeza de que você conhece algum caso assim. Se sim, coloca aí nos comentários, ok? De fato, há um dado impressionante de que 97% das ideias de inovação não se traduzem em vendas. Para finalizar, a partir daquela definição, recomendo 4 passos gerais para o processo de inovação. Passo 1, segmentação. Defina claramente o segmento de clientes em questão. Nessa etapa é importante definir segmento como um grupo de pessoas que fazem essencialmente as mesmas atividades, ou seja, os chamados Customer Jobs, e que compartilham o mesmo conjunto de necessidades. E isso muitas vezes não tem a ver com os critérios tradicionais de segmentação usados em marketing, tais como gênero, idade, localização geográfica ou poder aquisitivo. Passo 2. Trabalhos, sonhos e enxaquecas do cliente. Identifique com precisão quais atividades os clientes realizam em sua interação com o produto. Para cada atividade, identifique os sonhos do cliente, isso é, que benefícios eles buscam ao realizar aqueles Customer Jobs. Identifique também suas enxaquecas, isto é, que problemas eles encontram ao realizar os trabalhos. Nesse levantamento, não atente apenas para os aspectos técnicos ou funcionais das atividades dos clientes, coisa que nós engenheiros temos a tendência de fazer, mas identifique também os aspectos emocionais e sociais dos sonhos e das enxaquecas do cliente. Essa é a chamada Jobs to be Done Theory, a teoria de trabalhos por fazer, de Clayton Christensen. Essa etapa é simplesmente crítica e em vídeos futuros entrarei em mais detalhes sobre como fazer isso.
Recomendo também que você acesse o link para vídeos que já publiquei sobre como identificar a voz do cliente. Quando você abrir o link da descrição, veja pelo menos os 3 primeiros da lista, ok? Passo 3. Problema central do cliente. Já com o entendimento claro e priorizado das necessidades do cliente, descubra o problema central ou poucos problemas de fundo vividos pelo cliente e entenda o conflito ou conflitos técnicos que impedem que o problema central seja eliminado. Dica: o conflito pode ser entendido com muita clareza usando-se a poderosa técnica da nuvem de conflito criada por Eli Goldratt, o pai da teoria das restrições, que tratarei em vídeos futuros, fique ligado. Passo 4. Geração de soluções conceituais. Finalmente, mobilize sua criatividade para eliminar pela raiz o conflito central ou conflitos centrais, de tal forma que os requisitos contraditórios envolvidos no conflito sejam atendidos simultaneamente, sem compromisso. Aqui ajudam muitíssimo os princípios inventivos do TRIZ, a teoria da resolução de problemas inventivos. Saiba mais acessando na descrição os links de uma série de 3 vídeos que já publiquei sobre o TRIZ. Aliás, se você realmente assistir a todos os links que eu deixo aí, você terá recebido todo um curso sobre inovação. Vale a pena dedicar um tempinho para isso. O resultado de seguir aqueles 4 passos serão soluções criativas que satisfazem de maneira inovadora as necessidades mais relevantes dos clientes e que, portanto, serão soluções altamente atrativas e com muito maior chance de sucesso no mercado. A partir daí, o processo de desenvolvimento prossegue com a seleção dos melhores conceitos de produtos, o projeto detalhado do melhor conceito, a otimização do desempenho do produto por meio de um projeto robusto e, finalmente, a validação e lançamento no mercado. Obrigado por me assistir até o final. Se gostou, não esqueça, por favor, de me deixar o seu like e comente, compartilhe, inscreva-se para me seguir e ative as notificações. Assim você não vai perder nenhum dos vídeos que farão toda a diferença no seu desenvolvimento profissional. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!